Graça e paz, meus amados, do Senhor Jesus Cristo, amém? Momento pão diário de oração, oremos, meus queridos, para sermos breves. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gritar-me faz em verdes pasto, guie-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, hoje dando continuidade sobre libertação. Como ser liberto? Pão diário dessa semana. Como caminhar liberto em Jesus Cristo. Então eu quero abrir, louvado seja Deus, a palavra de Deus, no Evangelho de São João. Eu quero ler Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Eu gostaria de reler com os irmãos, que diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Muito importante esse versículo para entendermos que a libertação está em Cristo, mas nós temos que estar nele, na obediência, no temor da palavra. Paz do Senhor Jesus a todos que vão aí entrando, boacelando. Então, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Leia e releia, porque a libertação e as nossas causas para a libertação, elas estão em Cristo Jesus, mas nós precisamos conquistá-la. E para isso, permanecer, cumprir a palavra de Deus, sermos conforme o molde da palavra de Deus. Então eu quero, hoje, como eu disse, nós falaríamos de uma mulher no Evangelho de São João, capítulo 8, fala de uma mulher adúltera. Então todos nós pecamos. Essa mulher era adúltera de sexo, né? Mas nós também, que adorávamos a outros ídolos, éramos adúlteros. A mesma coisa se encaixa, ou um numa causa ou no outro, porque adulterar é mudar as coisas certas, ou a verdade por mentira, ou as coisas corretas do padrão de Deus para o padrão do mundo. Isso é adulterar. Quando a gente pega uma coisa verdadeira e faz uma falsa, estamos adulterando. Então, mas o exemplo de uma mulher que tinha um problema de adultério. E eu vou ler no capítulo 8, para ser breve, versículo 7 ao 11, que diz assim: Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. E erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondendo ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno.
vai e não peques mais. Na verdade, a obra de Jesus Cristo é que nós fiquemos libertos, mas a posição de libertação é nossa. A pessoa pode fazer campanha de libertação a vida inteira. Ela pode fazer 1 ano, 30 anos na igreja. Ela vai ter a libertação momentânea, mas o mal poderá vir sobre ela ou permanecer causas na vida dela ou dele por causa da sua inconsistência no Senhor. Então, é importante a gente entender isso. Então, quando a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, ou a lei, ou Cristo. O que ele está falando aqui? Ou a lei, ou Cristo. Ou a lei, se nós conseguíssemos cumprir os 10 mandamentos na lei, nós poderíamos alcançar a graça. Se nós não cumprirmos os mandamentos de Deus, não alcançamos a graça. A gente vem a Cristo, né? É como a gente vai se temos sede, a gente vai à fonte, num local tomar água. Então, digamos que estamos no deserto ou no meio do mato, e a gente procura uma fonte de água. Se aquela fonte estiver suja, é água, mas está suja e contaminada. Vai permanecer nos contaminando. Se nós chegarmos a uma fonte de água pura, nós estaremos saciando a nossa sede e nos fazendo bem. Então a lei, ela condena, ela foi criada por Deus para condenação daquele que peca, daquele que erra. Mas a graça nos dá o favor de Deus, favor imerecido, mas não nos isenta da rigidez de Deus, na lei. Então a gente precisa entender isso, porque hoje nós temos um Jesus que ele é abençoador tão somente. Jesus é abençoador. Deus quer o bem da humanidade. Deus jamais permite o mal na humanidade. O seu povo jamais precisa desfrutar do mal ou da correção de Deus. Jamais. Porque Deus nos trata como se fosse um pai tratando o filho. A gente precisa entender isso. Então a libertação, o diabo parar, é assim, quando nós chegamos para Jesus Cristo, aceitamos Jesus e vamos ao batismo, estamos obedecendo a Escritura Sagrada. Ninguém deve dizer, eu sou salvo, aceitei Jesus, mas não quero me batizar. Está descumprindo a palavra de Deus. Logo, ele descumpre a lei e não alcança a graça. Então, ou a lei ou Cristo. Então, nós temos, ou cumprimos, porque quem está em Cristo cumpre os 10 mandamentos. Ainda que reduzido para 2, porque os 2 incluem tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos, é não fazer nenhum mal. Então estão os 10 mandamentos ali, não desobedecemos a Deus na idolatria, não prostituímos, não marcamos os nossos corpos como os pagãos, não fazemos culto a pagão, não fazemos nada que o mundo nos oferece, como, querendo ou não, como paganismo. Esse é o Evangelho, puro e simples. Estar em Jesus Cristo liberto, ter uma vida de crente liberto, é ter uma vida de obediência ao que? Não, nós temos que ser rígidos, não, é simples, né? Ter o temor a Deus como princípio de sabedoria, cumprir os preceitos de Deus. Quais são os preceitos de Deus para a humanidade? É esse que está na palavra de Deus e que nós temos que cumprir. A partir disso,
nós seremos libertos. Sou testemunho, incorporava 3 demônios, Jesus fez eu renunciar no Gongá, depois o Senhor teve um encontro comigo, foi sobrenatural, para que eu pudesse entender, mas o que eu fiz? Então baixei a minha guarda. Então, se esse é o caminho, eu quero obedecer o caminho. Aí o meu pastor disse: os demônios serão tirados de ti, mas se você não obedecer, Luiz, volta, como Jesus disse, mais 7. E aí você vai ter um estado pior. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? É simples, obedecer os mandamentos de Deus. Pronto, acabou. Não ande mais conforme o mundo, ande conforme a palavra de Deus. Pronto, fiquei liberto. Só que eu fui para os cultos, pratico oração 32 anos, nunca deixei de tomar Santa Ceia, logo consertei o que estava errado e disse: não quero mais o que me contamina. E pelo que sim, pelo que não, pelo que dizem, pelo que pensam o homem, eu prefiro ficar com Jesus. Se Jesus Cristo não tinha o Nazireado, eu estou infringindo a palavra de Deus. Se eu quiser falar isso cabe a Deus. Jesus Cristo tomava vinho com álcool, sem álcool? Lógico que não com álcool, mas isso não pertence. Se Jesus Cristo aprova ou não o dízimo, eu prefiro obedecer às Escrituras Sagradas, prefiro obedecer a palavra de Deus, e pelo que sim, pelo que não, nos diz, nos pensa. Agora a igreja pode isso, pode aquilo. Nós não temos que mudar as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo é o padrão. O que Jesus Cristo fez? É Ele que nós temos que seguir, é Ele que nós temos que nos orientar, e não a opinião particular de homens. Eu posso te dar uma opinião particular, mas não é ela que você tem que seguir. Eu tenho que dar opinião, a minha palavra tem que ser a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: para a liberdade, quer dizer, mas está a libertação, está inclusa a libertação das trevas, da prisão do mundo. Por isso a palavra aqui diz liberdade, ou libertação em outra tradução, foi que Cristo nos libertou. Então a liberdade está na libertação, em Cristo. Jesus Cristo fez a obra para nós sermos salvos. Mas qual é a ação dele? Nos libertar das trevas para a maravilhosa luz. Nos tirar da garra de Satanás. E se estávamos na garra e como ovelha desgarrada, Jesus Cristo nos fez ovelha do seu pasto, do seu rebanho. Então logo passamos a ser cordeiro com Cristo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. Satanás não pode tocar. O diabo entrou no crente ali, porque não estava crente, estava desobediente. Porque crer é obedecer. Ser crente é obedecer, porque crente até o diabo é. Agora, se não obedecer, estaremos com aparência de crente, vestidos como crente, falando como crente, mas Satanás vai estar presente no nosso corpo, na nossa vida. Essa é a diferença. É simples assim. Quem serviu a Satanás está aqui falando. E o Senhor, qual foi a palavra do meu pastor? Obedeça às Escrituras Sagradas, siga os passos de Jesus Cristo, e não de homens, e não de pensamentos, e não como o mundo. É preciso largar o mundo, porque a palavra diz que no mundo jaz o maligno. Isso é andar liberto. A libertação é um processo dia a dia na nossa vida. Jesus Cristo nos livrou, nos libertou, mas a liberdade que o apóstolo Paulo fala, do crente em Cristo Jesus, que Jesus nos libertou, ela tem que permanecer cada dia, cada hora da nossa vida, buscando, orando, adorando, temendo, obedecendo. A igreja não pode perder o temor do Senhor. Está aqui quem está 32 anos na igreja.
Então, essa moda, esse pagamento por indulgências, essa transubstanciação, né? Tem pessoa voando, já tendo até asa. Não, nós temos que ter os dons, a graça, o poder, mas nós temos que mudar a nossa vida. Jesus Cristo entra, batismo é mudança para a nova vida. Aí traz a libertação da escravidão. Olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, agora vem o segredo, permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E hoje nós estamos trazendo o mundo para a nossa igreja, para o nosso convívio ou para a nossa vida. Ah, pode isso, pode aquilo, nós estamos querendo. Por que não pode? Deu para entender? É simples. Então, Jesus Cristo, para encerrar aqui, ser breve, amanhã eu estarei trazendo mais sobre a libertação, cura e libertação de outros. Por exemplo, essa mulher é uma mulher adulta. Ela estava o quê? Dominada pelo demônio. Ela estava possuída. Porque o diabo, ele não possui com as coisas corretas de Deus. Ele possui nos desobedientes. No crente também, desobediente. No mundo aquele coisa. Chegou aqui, tirou, não. O meu pastor disse para mim, os demônios foram tirados da tua vida. Agora você tem que galgar para você permanecer limpo, firme na palavra de Deus. São 32 anos, né? Separado a Pai de Santo, e Deus, pela sua graça, misericórdia, estendeu as mãos para mim. Então, eu sei o que é isso. A libertação é assim. Crente pode fazer 100 anos de campanha, não é que não faz, de jejuns e orações, mas se não mudar a caminhada, não adianta nada, o diabo volta. São brechas que nós damos para que ele possa permanecer. Agora, tem um tempo de algumas áreas na nossa vida para nos libertar? Tem. Então, Jesus Cristo afasta o diabo. Tem coisas que Deus muitas vezes não faz rápido, nem áreas da nossa vida. Não estou falando, demônio Jesus Cristo já pisou a cabeça dele. E se nós estamos obedientes, tem lutas que o Senhor tem que trabalhar, porque ele fere outros. Você deu para entender? A gente vem como um vaso que se espatifou no chão, com dezenas e centenas de caquinhos da nossa vida, do mundo, e Jesus começa a pôr no lugar, a cada caco, para aquele vaso ficar pronto nas suas mãos, a ponto dele resolver as nossas causas. Então, o amor de Deus é infinito, deu a vida por nós, e nós só temos a obrigação de aceitá-lo e de nos batizar, mas de ouvir a palavra, ler a palavra e seguir como ela, orando, clamando, jejuando e permanecendo no temor, na obediência. Essa mulher tinha uma causa. Aí trazem ela até Jesus, e Jesus ouve aqueles homens. Ele diz, a lei de Moisés não diz, ela foi pega em adultério, que seja morta. E aí Jesus Cristo fala para eles, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí eles vai saindo do maior ao menor, do mais velho ao mais novo. Vai saindo, vai dizendo, puxa vida, temos pecado. Então não temos o direito de acusar ninguém. O Evangelho, os pregadores do Evangelho como eu, não têm direito de mandar ninguém para o inferno e nem acusar ninguém. Mas temos o direito, como atalaias, de avisar as Escrituras Sagradas que a lei condena e que a graça salva no amor de Deus para os que obedecem. Veja bem, o que não podemos eu tenho usado uma palavra chula, mas vou usar aqui, não podemos avacalhar o Evangelho com o mundo e com a opinião dúbia de alguns
Estão falando de nós, pastores, de alguns, que aí começa a desviar o povo. Pode beber, pode, não tem que dar dízimo, não tem que estar na igreja, a igreja é você. E esses pontos eu prefiro me resguardar. Eu prefiro obedecer. Casa de oração é a casa de Deus. Deus está comigo, está onde eu estiver, mas eu tenho que ir à casa de oração. É a fonte, beber da água, me alimentar do pão que Jesus Cristo disse em João: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o sal da terra. Então, nós temos, aí através disso também passamos a ser pão para outros, água para outros, luz para outros, sal para temperar a vida de outros que estão nesta terra. Isso é cristianismo, isso é plano de Deus. E não se bebe água suja e ela faz bem. Não se bebe água limpa e depois a suja e a limpa vai fazer bem. Então precisamos saber se adoramos verdadeiramente a Jesus. E aí essa mulher está ali, né, para a gente encerrar aqui e fazer a oração. Essa mulher está ali. Jesus Cristo faz a pergunta para ela, no versículo 10. E erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Isso é Jesus falando. Ninguém te condenou? Porque cada um viu que tinha. Porque quem não tem. Eles queriam usar da lei sobre a mulher. A lei. Mas agora está ali a graça, o Criador. Ele disse: vocês querem condenar uma pessoa quando vocês têm pecado? Nenhum crente, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum sacerdote de Deus pode condenar alguém. Não tem. Que nós somos atalaias, somos em Cristo Jesus, na obediência, somos pão da vida, somos água da vida, somos luz para o mundo e somos sal da terra. Mas não condenamos a ninguém, cabe a Jesus. Agora ensinamos a Cristo o seu padrão de vida. O padrão que Jesus ensinou é o padrão que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 5, o meu título diz assim: a lei ou a Cristo. É só você escolher. Quer viver aí por aí, viva. Quer o amor de Deus? É isso que o apóstolo estava falando para a igreja de Gálatas. Ele estava falando para crente, para uma igreja na Galácia, uma igreja que Jesus Cristo abriu e que essa obra estava feita, crentes estavam ali, mas na sua maioria faziam o que queriam, viviam como dissolutos, viviam como animais, que ele chega a falar: vocês como cachorros, coisa terrível, né? Brigam, se mordem como cachorros. Né? Então, o que nós temos que fazer é trazer o amor de Cristo, ensinar a Cristo, e aí você escolhe. Ninguém tem obrigação de ser crente. Jesus Cristo não pôs uma faca ao pescoço de ninguém, você ou aceita ou você morre. Não. Eu, por exemplo, foi pela dor, mas eu entendi que foi pelo meu bem. O amor de Deus, logo que eu cedi, eu falei: não, Senhor, eu quero obedecer então o caminho. E a palavra, o meu pastor disse: agora obedeça a palavra, nenhum demônio vai chegar à tua vida. E foi o que aconteceu. 32 anos de experiências com o Senhor, morto, ressuscitado, curas sobrenaturais, câncer, perna crescer, ossos crescer, tudo isso, experimentei tudo isso no amor de Jesus Cristo, porque quem faz é Ele. O amor, a ação do milagre. Não, sou apóstolo. Se eu não obedecer, daqui a 1 minuto eu posso estar caminho do inferno. Mas se eu permanecer nesse caminho, temos que galgar, temos que obedecer às Escrituras Sagradas. É o que Jesus fala, e eu volto aqui. Essa semana nós estamos falando de libertação. Então, nós não podemos ser crentes alegres, pulando na igreja e não ser libertos. Temos que obedecer para ser libertos.
no amor de Cristo, ó, ou a lei ou Cristo. Aí Paulo diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso eu prego, a salvação começa aqui, não é lá. Ninguém vai alcançar a salvação dele. Ninguém vai tirar pulga em purgatório para tirar pecado, para pagar pecado, voltar para pagar pecado. Isso não é cristianismo verdadeiro. Ninguém tem que voltar, ninguém paga nada. Jesus Cristo pagou na cruz, mas o meu pagamento é o amor de Cristo. Só aceitá-lo e obedecer a Escritura. Padrão. Aí o apóstolo Paulo diz assim, permanecei, pois, firme, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então as coisas do mundo ficam para lá. A forma que a Bíblia Sagrada me ensina é a forma que eu tenho que ter, padrão de vida cristã, para estar liberto. Então Jesus olha para ela e diz assim, ninguém te condenou? Ela responde, ninguém, Senhor. Então Jesus diz para ela no versículo 11 do capítulo 8 de São João, nem eu tampouco te condeno. Falou para ela, eu perdoo teus pecados. Porque essa é a obra de Jesus. Ele é uma luta de Deus e o diabo. E a nossa luta é só aceitá-lo. Que coisa fácil. Ele já pagou na cruz, já teve seu vitupério, já foi ao inferno, à morte, pisou a cabeça de Satanás, pegou a chave da morte do inferno, ele tem toda a autoridade na sua mão e nos deu um presente maravilhoso que é a vida eterna, dizendo, me busca e você será abençoado. Quer dizer, fortalecido, livre do diabo, livre do mal, porque no mundo jaz o maligno. Nós temos que entender isso. A igreja está na terra, ela não está por ser uma parede, por juntar pessoas como se fosse festa de aniversário. Não. A igreja está ali para a gente ir ao aniversariante que é Jesus, ir adorá-lo, ir ouvir a sua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo é duro quando ele fala à igreja de Gálatas. E nós estamos hoje sabendo. Quer ser liberto, meu irmão? Quer que o demônio não entre mais na tua casa? Quer que acabe a destruição que está no teu casamento? Quer que acabe a destruição que está na tua casa? Quer que tuas finanças melhorem? Pode ganhar um caminhão de dinheiro. Não é isso que Jesus quer. Eu nunca vi, eu estou 32 anos no Senhor, eu nunca vi cair um baú de ouro na cabeça de ninguém. Mas eu vi que se esforça, quem luta, quem trabalha, quem obedece a palavra de Deus, aí sim, aí vem o agir de Deus, aí vem a bênção de Deus, né? Então meu dízimo não é para mim ter salvação. Meu dízimo não é para mim dar por obrigação. Vou dar por obrigação, porque aí eu estou obedecendo. Meu dízimo é gratidão, é amor a Jesus que deu a vida. Não estou pagando nada, Ele me dá, aquilo que eu sonho Ele me dá, Ele prepara para me dar. 32 anos no Senhor tem essa experiência, mas qual o caminho? Obedecer. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. E se não houver uma igreja assim, muitos vamos ficar. Agora, afastar o demônio de uma vez, ou causa serem resolvida, é galgar diante do Senhor. Então, Jesus Cristo aqui dá o segredo da libertação. Essa mulher era uma mulher que tinha demônios no seu corpo, e ela vai dar fruto. Ela vai ser uma das melhores mulheres no seu ministério, ajudando o seu ministério. Porque hoje a gente procura só título. Não, tem que ser apóstolo. Eu tenho que ser, sabe? A gente fica correndo atrás de tudo. Servir a Deus com amor, meus amados irmãos. Vamos servir a Deus porque Ele deu a vida por nós. Por amor, sabe? Esquecer de nos degladiar com Deus, para que Deus nos dê dom à força, para que Deus nos dê título. Não, agora eu estou importante. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, diminui. Sirva. Vamos buscar os cristãos na época, porque o que foi nos dado foi por amor. De graça recebei,
e de graça dai. Vamos dar por amor. Então Jesus Cristo vai encerrar aqui e orar hoje. É sobre libertação essa semana. Semana passada tudo atrapalhou, o diabo atrapalhou de todas as formas para mim não dar sobre isso. Mas está aqui quem teve diabo em corpo, quem teve morte em família, quem teve muitas coisas, muita experiência, quem viu, ouviu o anjo do Senhor falar, mostrar a nova Jerusalém, a nova cidade, a luz, que é Jesus, e também mostrar as trevas, como ficos desobedientes e que morrem nas trevas. Então, eu estou só passando escritura sagrada, não estou passando nada de homens. O meu testemunho é apenas para glorificar o nome do Senhor, mas cada um tem a sua vida particular para ser salvo em Cristo. Você não pode ser salvo simplesmente por mim. Todos nós somos salvos individuais. Vida cristã regrada, vida cristã em obediência, vida cristã em temor. Isso dá libertação. Então, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele... Então, Jesus Cristo agora completa essa obra de libertação nessa mulher. Diz assim, nem eu também tampouco te condeno. Ele está dizendo, eu trouxe amor para você. Mas você é uma adúltera, vive no adultério, cheia de demônios na sua vida, né? A palavra diz, cheia de demônios. E aí ele diz para ela assim, vai, vou te dar um segredo para a sua vida mudar. Vai e não peques mais. E essa mulher viveu liberta, participante até ali ao lado de Cristo, da obra naqueles tempos. Eu quero encerrar aqui hoje e amanhã continuaremos e vamos falar outros versículos. Nós vamos falar alguns versículos sobre libertação e que Jesus Cristo veio para isso, mas a libertação não depende mais dele. Depende dele porque venceu, mas depende de mim porque vou vencer em Cristo. É isso que nós temos que aprender. E a gente faz campanha, mas continua no pecado. Faz campanha, o diabo volta com mais 7. Faz campanha, mas a gente fica numa gangorra espiritual. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Vai te deixar o demônio, o Satanás, o acusador, o destruidor, a te pisar na tua vida, quando que você pode viver livre, pode viver e conquistar, porque a vida eterna começa aqui. Que Jesus Cristo te abençoe e te dê a libertação. A libertação tem alguns pilares, que ela, após nós estarmos salvos, com crer no Senhor Jesus Cristo e se batizar, Marcos 16, ser salvo é temor a Deus como princípio de sabedoria, cumprir os mandamentos do Senhor conforme Jesus Cristo nos dá na palavra, porque cumprindo a graça, nós estamos cumprindo a lei. O próprio Jesus Cristo falou isso para os judeus. Eu não vim para abolir a lei, mas cumprirem. Então ele cumpriu por nós. Nós somente obedecer na graça. E aí temos o favor de Deus. Graça, favor imerecido. Então nós temos que entender isso. Mas nós temos que ter por pilar, caminhar e regar como uma planta a nossa vida. Indo à igreja, ceando como memorial de Cristo que deu a vida por nós, Cordeiro Pascual, orar sem cessar por causa do inimigo, orar, porque a autoridade está em nós. Nós vamos ver durante a semana aí a autoridade do crente, da vida do crente. Então Jesus Cristo disse para ela, nem eu te condeno. Então Jesus Cristo não condena a quem teme e obedece. Só que ele dá uma chave de segredo para a vida do crente. Vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior, porque acontece coisas piores. E essa mulher caminhou liberta e hoje ela é notória, né, pelo mundo. 2000 anos se passaram. Mulher respeitada. Maria Madalena.
uma mulher limpa, pura, e como nós éramos adúlteros de tudo. Tudo que a gente faz ao contrário é adultério. Então, Jesus Cristo nos lavou e nos limpou, amém? Vamos orar para ser breve. Pai, em nome de Jesus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó, a Jesus Cristo Nazareno, a Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, a Cristo, o seu sangue derramado, que nos purificou, nos limpou e nos lavou, nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. Senhor, que aquele que se chama Satanás, Senhor, está derrotado na vida daqueles que te temem, que te aceitaram e que são batizados para a glória do teu nome. Eu declaro libertação nesta casa. Eu declaro libertação do coração desta vida, a obedecer, Senhor, a se render a teus pés, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado dos povos e nações, e famílias, e parentescos e amigos, Senhor, nessa terra, que vejam a transformação, a mudança que tu faz nas vidas daqueles que te temem, libertando. Para isso tu nos libertou, para que saiamos das trevas, da escravidão, e nela não voltamos mais, para que teu nome seja glorificado. Aqueles que se ausentaram do caminho, Pai, possam ouvir esta oração, possam ouvir esta mensagem e voltar correndo, Senhor, e se render a teus pés. E aqueles que ainda não te aceitaram, aqueles que estão nas trevas, caia as suas escamas nos olhos, desagrave os seus ouvidos, e que seu coração de pedra torne-se de carne, para que possam ouvir a tua palavra. E de fé em fé, tu vem descendo, Jesus, na vida de cada um. Por isso teu servo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, Cristo Jesus. Graças te damos, ó Jesus Cristo, o libertador do teu povo de Israel. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Amanhã aqui às 10 horas, novamente com esta mensagem. Aos que eu puder, irei enviá-la para você enviar para quantos você puder. Deus te abençoe. Fique na paz. Hoje eu já nem lembro o dia hoje, é segunda, né? Terça, hoje é terça-feira. Tem o presbítero Adelino de Souza Lima no Face, né? Depois ele tem o YouTube, vai estar passando para você, mas hoje às 20 horas, estudo bíblico. Aprenda um pouco da palavra de Deus, nós precisamos disso. A palavra é o pão, a palavra é a água, é a água que sacia, a palavra é a fé, a palavra é a obediência, a palavra é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo conosco. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus te abençoe muito seu dia, paz.